3, aula de português, capítulo 1, aulas remotas, aproximando-se à distância. Aqui mostra na foto um aluno como se ele estivesse estudando pelo computador, igual era no primeiro ano, quando você entrou no SESI. Com auxílio do professor, observe a imagem e responda as questões. O que o menino está fazendo no momento? De acordo com a imagem, o que está sendo transmitido? Você certamente deve ter passado pela mesma experiências apresentada na imagem. Qual é a sua opinião sobre elas? Aí a gente vai para a página 4. Página 4 fala: solte a língua, escola em casa. Em razão da pandemia do coronavírus, todas as escolas precisam se adaptar à nova realidade do isolamento social. Professores, coordenadores tiveram que criar novos formatos de aula por meio da internet. Leia alguns depoimentos do texto a seguir sobre o que pensam os profissionais da educação a respeito do ensino à distância no momento da pandemia e do isolamento social. Em seguida, você e a turma vão entrevistar o professor para saber como foi essa experiência para ela. Quando a escola passou a ter aulas remotas, depois, em grupo, discutam qual pergunta gostariam de fazer. Troquem informação com os outros grupos para verificar se há perguntas repetidas. Se houver, formulem outras perguntas. Agora é a vez do professor soltar a língua. Tudo pronto? É hora de começar a entrevista. Prática docente. 30 depoimentos como escolas foram recebidas em casa. Não buscamos nos reinventar, mas tivemos que nos adaptar. A situação emergencial nos faz abraçar a tecnologia como uma ferramenta pedagógica na qual nos aproxima da criança e de seus familiares. Para uma troca fundamental nesse momento, conta a coordenadora pedagógica Carla Borrac, do Rio de Janeiro. Borrac. Nós, professores, no curto espaço de tempos, fomos suscitados. Suscitados quer dizer movido para que algo aconteça. Nós fomos movidos a guardarmos os nossos antigos saberes na gaveta e abrimos nossas janelas virtuais em prol de uma causa maior, que não pode e não deve ser interrompido o aprendizado dos nossos alunos, conta a professora Bárbara de Lima. Ela acredita que a educação, o agente maior de transformação das pessoas e o que somente maior e melhor lugar de fala, a escola Bárbara Lima de Vitória. Aí aqui tem a prática de 30 depoimentos. Registre o que você achou interessante nessa atividade e o que você percebeu ao entrevistador do professor. Ficar de férias é muito bom, mas permanecer muito tempo distante da escola e dos amigos pode não ser uma boa ideia. Leia o texto, talvez essa turma seja até parecida com a sua. Estávamos de volta. Nenhum homem é uma ilha isolada em si mesmo. Foi o que discutimos na aula de português. Perguntamos primeiro por que homem. A professora Cecília explicou que essa é uma palavra genérica para se referir ao ser humano. E passamos a dizer então que nenhum ser humano é uma ilha,
pois vive em sociedade, portanto estamos ligados uns aos outros. A professora levou uma turma para a sala dos computadores e pesquisamos sobre o autor da frase, John Donne. Achamos muito legal isso porque John é o nome do nosso amigo inglês que estuda com a gente. Ela veio de Londres e é bem divertido. Vive se confundindo com as palavras. O mais legal é que ela também ri das confusões que faz com a língua. Um dia ela chamou um umbigo de bigode, dizendo que o pernilongo havia mordido o seu bigode. Foi muito legal. Então inventamos a brincadeira de trocar o nome das partes do corpo. Eu ando com a orelha, eu como com a testa, eu vejo com o dedo. Foi assim até acabar o intervalo. Sinto falta do John, da turma. Com o isolamento por causa da pandemia do coronavírus, a gente se vê pela tela por meio da internet. A Duda, a Renata e o Pedro, e claro, o John, dá para matar a saudade, mas não é a mesma coisa. A professora Cecília abriu um espaço das aulas virtuais para a turma contar novidades. Se bem que o isolamento, novidades mesmo, não tem tantas assim. Essa é a página 5. A gente começou a se animar quando a escola anunciou que haveria aulas com ensino híbrido. Híbrido quer dizer que é uma metodologia de aprendizagem que combina com aulas presenciais e remotas, que foi o que aconteceu com você no primeiro ano. Você tinha aulas online e você tinha semana que você tinha aula presenciais. A gente começou a se animar quando a escola anunciou que havia as aulas com ensino híbrido. Bem claro que eu estranhei, afinal não sabia o que isso representava. Mas quando ficamos sabendo que algumas aulas seriam à distância e outras presenciais, fiquei muito animada, porque poderia rever a turma de perto, poderia rever meus amigos de novo. Quer dizer, nem tão perto assim, pois usaríamos máscaras, manteríamos distância um dos outros, usaríamos álcool em gel, cumprindo todo o protocolo. Mas tudo bem, afinal nós já estamos mesmo acostumados a esses procedimentos. Estávamos com tanta vontade de nos comunicar que foi aí que começamos a passar bilhetinhos. E a professora nem ligou. Melhor, ela propôs que falássemos sobre o período que ficamos somente em casa, com aulas virtuais. O que gostaríamos de contar sobre as experiências e como foi ficar longe dos amigos da sala. Então eu me lembrei da frase, aquela de que não sermos uma ilha, pois expressava bem o que eu sentia longe da turma da escola, das atividades, dos lanches, das brincadeiras. Ninguém é uma ilha. Quando chegou a hora do intervalo, tivemos que ficar também distantes, mas tudo bem, pois pelo menos estávamos na escola outra vez. De repente, o John começou. Eu como o umbigo. Foi a maior risada e continuamos. Eu vejo com a testa e eu ando com o nariz. Eu cheiro com os olhos. Olhei para a turma e percebi que com os amigos nunca estávamos isolados em uma ilha. Estávamos de volta. Aí aqui começam as questões para ser preenchida. Agora, essa parte aqui são questões que precisam ser respondidas de acordo com o que vai perguntando sobre o texto.
Nós vamos pular, porque você precisa responder com suas palavras. E a gente vai passar para flexões do substantivo, a qual eu vou ler rapidamente, porém, a gente vai buscar vídeo no YouTube. Flexões do substantivo. Leia a frase abaixo. Leia a frase abaixo, observando a palavra destacada. Depois marque a alternativa correta. Poderia ver meus amigos de novo? A palavra destacada indica uma ação, uma qualidade ou um nome. Se você marcou como correta a alternativa que afirma a palavra destacada amigos é um nome, você acertou. Em gramática, a palavra que dá nome às coisas é classificada como substantivo. Em gramática, a palavra que dá nome às coisas é classificada como substantivo. Substantivo é a palavra que nomeia, por exemplo, seres reais ou imaginários, sentimentos, ações, objetos, características. O substantivo pode sofrer variações de amigo ou amiga, que ele pode ser tanto feminino como masculino. Ele pode também ser no plural, amigos ou amigas, ou ele pode ser no diminutivo, amiguinho, ou no aumentativo, amigão. A essas variações damos o nome de flexões do substantivo. Então, vamos lá. Substantivo é a palavra que nomeia, por exemplo, seres reais ou imaginários, sentimentos, ações, objetos, características. O substantivo pode sofrer variações. Pode sofrer variações como amigo, amiga, amigos, amigas, amiguinho, amigão. A essas variações dão o nome de flexões substantivo. Aqui você vê o exemplo, substantivo e flexões. O substantivo ele é o gênero, se é masculino e feminino, amigo, amiga. As flexões são quando são no plural e singular, amigos, amigas. E o grau aumentativo, que foi o que eu comentei aqui, ó, diminutivo, amiguinho, aumentativo, amigão. Então, são chamados de substantivos, flexões dos substantivos, aumentativo e diminutivo, é amigão e amiguinho. As flexões de gênero representam o masculino e feminino dos substantivos. Para reconhecer o gênero do substantivo, basta acrescentar o artigo a ou. Antes do substantivo, exemplo, o amigo, o retorno. Substantivos masculinos, o amigo, o retorno. A escola, a professora, substantivo femininos. Agora é com você. Separe os substantivos masculinos e femininos e, de acordo com termos destacados no trecho do texto lido, Quer dizer, nem tão perto assim, pois usaríamos máscara, manteríamos distâncias
uns dos outros. Usaríamos álcool, gel, cumprindo todo o protocolo. O substantivo feminino, quem é? E o masculino, quem são? Reescreva as palavras, as frases a seguir, passando os substantivos destacados para o singular, fazendo a concordância com os termos ligados ao substantivo. Ela propôs que falássemos sobre o período que ficamos somente em casa com as aulas virtuais. Então, aulas, ela está falando o quê? Ela propôs que falássemos sobre o período que ficássemos somente em casa com a aula virtual. Vamos tentar entender de novo. Reescreva a frase a seguir, passando o substantivo destacado para o singular. Ah, entendi. Aqui você consegue entender, Nanda. Então, o que está aparecendo, as frases que aparecem no plural, você vai transformar no singular. Então, quer dizer que não tem os S, né? Vamos aqui. Flexão do grau substantivo. Aqui quer dizer grau diminutivo e grau aumentativo. Ele tem um cachorrinho. Aqui se refere a tamanho, então é diminutivo. Ele tem um amiguinho. Um grau diminutivo de afetividade. Agora vamos para o grau aumentativo. Ele tem um bigodão. É o tamanho. Ele é um amigão, é um grau aumentativo de afetividade. Aí você vai ler aqui, ó, na página 11, você vai responder, certo? Aqui ele vai falar sobre o substantivo próprio e comum, que são os tipos de substantivo, e eu vou botar para você ver os vídeos com complemento, certo? Lá no YouTube. Mas você vai ler essa parte todinha, tá bom?